Deixa eu provar para você na Bíblia, para você não pensar que é o pastor Ney que está inventando que objetos são amaldiçoados. E para você também não resistir, tá? Eu não acredito que isso aí é verdade, não. Eu não vou me desfazer, não. Eu estou provando para você na Bíblia. Vamos lá então, Bíblia? Isaías, capítulo 3. Vamos para a Bíblia. Pastor, está na Bíblia? Vamos lá. Capítulo 3 de Isaías, versículo 18. 21. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e os adornos em forma de lua. Aquele meia-lua ali, aquilo. Teve uma época que tinha muito aqueles lençóis com sol, com roxinho e meia-lua. Não sei se vocês lembram. Mundo Verde ainda tem muito isso, né? Naquela loja Mundo Verde. E teve uma época que estava uma moda, eram os lençóis azul marinho, com sol amarelo, lua amarela, não sei se vocês lembram disso. A lua com o rostinho sorridente, o sol com o rosto sorridente. Tinha muito isso, sol, lua e estrela. Então vamos lá, os adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, os véus, as diademas, né? E os enfeites dos braços, e cintas e caixinhas de perfume, e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz. Porque naquela época o pessoal já usava o piercing, né, de várias formas. Então você vê aí um papo rolando na Bíblia sobre adornos, ornamentos, objetos, caixinha de perfumes, uma série de objetos que na época o Senhor pessoalmente interviu, tá bom? Então, muitos objetos podem estar carregando uma energia ou talvez até um espírito negativo naquele objeto, certo? E aí a pessoa bota dentro de casa. Amuletos e relíquias, objetos antigos, você tem que tomar muito cuidado, tá? O objeto, gente, tudo, não é só objeto não, roupa, tudo tem uma energia, ok? Então, pastor, então qualquer coisa vai me contaminar? Não, não é qualquer coisa. É igual bactéria. Aonde você vai tem bactéria, aonde você vai tem. Não é toda hora que você vai pegar um resfriado, não é toda hora que você vai ser contaminado. Os seus anticorpos vão combater. Mas vai ter um momento que você vai estar com a imunidade física um pouco mais abalada, naquele momento vai pegar. No mundo espiritual é a mesma coisa, tá bom? Então pode ser que aquele objeto esteja na sua casa e não tenha nenhum efeito. Pode ser que tenha um efeito. E se talvez ele não está tendo efeito, mas um dia que você estiver mal espiritualmente, pode ter um efeito. Então, na dúvida, é melhor evitar, tá bom? É a regrinha que nós temos lá em casa. São objetos carregados de memórias e energias boas ou ruins. Tome muito cuidado com coisas de antigamente, aquelas coisas de relíquia. O ideal é orar, repreender, anular. Se for uma coisa normal, se for coisa espiritual, nem leva, não adianta nem orar. Tá? Eu vou ensinar isso. Tem diferença, tá, gente? Entre objetos que têm conotação espiritual, religiosa, e objetos que têm só a energia, tá? O que é objeto? Tudo que for ligado à religião, você tem que tomar cuidado. Tudo que for ligado à religião, você tem que tomar cuidado, tá? Tem lá um elefantinho que é da religião tal, que tem um trompinho assim, com mãos e tal, aquilo é religião, você tem que tomar cuidado. O sapinho com moedas na boca, aquilo ali é um significado religioso, entendeu? Incenso, a Glade Plug, Glade, né? Acho que é Glade, só o nome daquela de bom ar, né? Lançou uma vela cheirosa, não tem problema, é uma vela com o propósito de apenas aromatizar a sua casa. Agora, o incenso lá de não sei das quantas, aquilo ali é uma conotação espiritual. O incenso da Shiva não sei das quantas, se você colocar na sua casa, mesmo que seja para dar cheiro, aquilo ali tem uma conotação espiritual. Pedra, aquelas pedrinhas preciosas, pedras decorativas. Se a pedra apenas está ali como uma pedra, o nome, ametista, purina, qualquer, não tem problema. Agora, a pedra do anjo Gabriel, a pedra do anjo Miguel, a pedra do arcanjo Miguel, opa,
já linkaram a pedra, que é uma coisa natural, que Deus fez, mas linkaram a algo espiritual. Então eu aprendi que essa pedra com a conotação espiritual eu não devo trazer para a minha vida. Pedra da prosperidade. Aí você pega a pedra e bota na tua casa. E aquilo pode trazer uma escassez para você, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso. E também tem coisas que trazem uma energia ruim. Isso é real, tá, gente? A gente vai ver na Bíblia o quanto nós temos de energia, tá? Isso é muito sério. Preste atenção. Então, eu acabei de falar dos objetos aqui, né? Um resumo sobre os objetos que são com conotação espiritual, estão ligados a uma religião. Agora, tem objetos que só tem uma energia que pode te atrapalhar. Vou dar um exemplo. Você ter cactos dentro de casa. O cacto, ele pode... se a pessoa comprou o cacto com uma florzinha, porque acha bonitinho, legalzinho, sua intenção é aquilo, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa comprou numa loja que vende coisas esotéricas, espirituais, aquele cacto passa a trazer nele uma energia daquilo. Cacto significa coisa espinhosa, escassez. Aonde que o cacto é plantado? Onde ele nasce? No deserto. Ele é o quê? Espinhoso. Então o cacto ele traz em si uma energia de escassez e de espinhosidade. Deu para entender? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aí eu vou provar para você. Pastor, isso não tem nada a ver. Lembra do estudo que eu dei? Talvez eu passe por ele de novo, que é sobre a favela. A palavra favela é derivada de uma planta lá do nordeste da Bahia, que o nome da planta, esquece favela aqui do Rio de Janeiro, antes de existir favela, o nome favela não é o ajuntamento de casas. O nome favela original é de uma planta espinhosa do Nordeste. Espinho remete a sofrimento, a machucar, a sangue, não é? Espinho ele tem uma conotação negativa, ok? O nome da planta era favela. Não existia favela no Rio de Janeiro. É uma planta antiga do Nordeste. Quando o pessoal veio lá da Guerra de Canudos, né? O conselheiro Lafayette cometeu as atrocidades dele, matou muita gente, violência. Os homens que vieram fugidos de lá para o Rio de Janeiro procurar abrigo aqui, os militares, trouxeram mulheres. No caminho eles bateram nessas mulheres, eles violentaram essas mulheres, eles agiram como eles agiam lá, trazendo essa carga. Chega aqui, o que eles fazem no ajuntamento quando começaram a povoar os morros, que ainda não era favela, eram morros normais. Então os militares aqui na época, o governo deu alguns pedaços, alguns assentamentos para eles aqui. Qual foi o nome que eles colocaram nesse ajuntamento? Porque curioso para eles construir a casa naqueles lugares horríveis lá, não foi? Eles botaram o nome de favela, fazendo alusão àquela planta espinhosa. O espinhoso machuca muita gente e o sangue não para de jorrar lá. Eles amaldiçoaram o lugar com o próprio nome. Eles trouxeram a energia da planta favela para um local. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O nome, a gente vai chegar lá, o nome tem poder. Por que Deus mudou o nome de Jacó, gente? Deus mudou o nome de muita gente. E até hoje eles usam isso, tá? Isso a gente vai falar sobre isso. Mas o Gugu, o nome dele é Gugu? A Xuxa, o nome dele é Xuxa? Maria das Graças. Aí ela botou lá na certidão Xuxa Meneghel. Mas não tinha Xuxa. O Gugu, como é que é o nome dele? É Augusto Liberato. Silvio Santos, o nome dele é Silvio Santos? Senhor Abravanel. Então, Ratinho, o nome dele é Ratinho? Carlos Massa. Vocês podem ver que a maioria deles mudam o nome, porque aquele nome vai trazer um novo significado para a vida deles, e aí muitas vezes consegue trazer até o sucesso. Vocês estão entendendo isso? Às vezes aquele nome tem uma conotação, como foi o caso da Anitta. Qual é o nome da Anitta? Por que Anitta? Lembra de uma minissérie com esse nome? Qual era a característica que aquela moça da minissérie tinha? Sensualidade, vulgaridade, depravação. Qual é a energia da Anitta?
Quem está entendendo, diga amém. Tá bom? Então não é coisa de cabeça, não. É conhecimento além da caixinha. Ok? Além da caixa. É Bíblia, códigos de sabedoria. São objetos carregados, memórias de energia. Então tome muito cuidado quando você comprar alguma coisa. Não é pecado, sei lá, comprar uma antiguidade. Mas observe o objeto, se ele é espiritual, se não é. Qual é a história, se puder. Do ladinho aqui tem tipo uma TV. Se você observar, não sei se são em todos os celulares, mas tem uma televisão coloridinha, um símbolo colorido que lembra uma televisão. Se você clicar nele, você vai conseguir visualizar qualquer objeto e ele vai te dizer na internet aonde tem aquele objeto e tudo mais. Toda vez que você for pesquisar alguma coisa, você pode pegar aqui. Me dá meu celular aqui, filha, por favor. Está aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Google. Está aqui, ó. Tem um microfone e ao lado do microfone tem uma TV. Aí eu clico na TV, apareceu logo a Andressa Urach. O Andressa Urach está fazendo... Aí, ó, quando eu clico aqui, ele vai abrir uma câmera. Eu vou clicar aqui e vou apontar para cá. Ó, vou apontar aqui. Vamos ver o que ele vai me dizer desse objeto aqui. Espera aí, deixa eu ligar a internet, que quando eu chego na igreja eu desligo a internet. Estou jogando piada para os irmãos que ficam na internet no culto, hein? Domingo, quero avisar vocês, hein? Domingo, eu vi uma pessoa, uma ovelhinha querida, o tempo todo no celular, mas estava direto. A família estava aqui, ou seja, não era ninguém, né, que estava em casa, a esposa, né? Irmãozinho, tirei uma foto na hora do culto, já que ele estava no telefone, vamos conversar. Eu estava aqui sentado, tirei a foto da pessoa, da ovelha, para você não saber se é homem ou mulher, da ovelha, e mandei por WhatsApp para ele, para a pessoa. Entendeu? Eu vou fazer assim agora. Bom, estou ligando minha internet agora. Opa, já apareceu aqui. Aqui, ó. Várias opções. Deixa eu ver como cúpula de acrílico hemisfério. Poncheira em acrílico móvel para casa. Olha, tampa, não sei o que. Tem vários nomes, mas aqui aparece. Tem preço, tem tudo. Entendeu? Então, na dúvida, né? Aqui, ó. Isso, foi? Ok. Deixa eu mostrar aqui também, para quem está lá, né? No grupo. Aqui, ó. Aqui, ó. O símbolozinho aí. Pode botar aí, não tem problema não. Tá? São as notícias do Google aqui. Quem está entendendo até aqui, diga amém. A tecnologia hoje te ajuda para você não se perder tanto, tá? É igual o Waze. Isso é um Waze para imagens. Viu um objeto, coloca lá que vai aparecer tudo sobre ele. Vamos caminhar um pouco mais. Energia dos objetos e das coisas. O cristão, o crente, o cristão, não fala, energia é coisa lá de fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo foi Deus que criou. O diabo não criou nada. Ele faz uso. A galinha não é da macumba. Deus criou a galinha. Eles usam lá. Então a galinha que passa lá vai ter uma energia diferente. Ok? O dinheiro tem uma energia diferente quando ele passa em alguns lugares. Por isso você tem que orar. Por isso que você tem que dar dízimo sério. Porque o dízimo é uma forma de você neutralizar. Quando você dá o dízimo do teu dinheiro, você está santificando o teu dinheiro. Você está dizendo, Senhor, esse dinheiro que está na minha mão não é meu, eu estou consagrando ao Senhor, tá? Até porque você dá 10% para Deus e 90% continua sendo de Deus. Ele só permite que você use, ok? Vamos lá, então tudo traz energia, tá? Energia estática, tudo. Deixa eu provar na Bíblia. Já passamos por Isaías, agora mais um texto bíblico para você não achar que o pastor está ensinando coisa da cabeça. Vamos lá, é um culto de estudo. Qualquer dúvida, levante a mão, a interatividade tem que acontecer. A terra, assim como os objetos, também armazenam tudo. Aí tem um exemplo do sangue de Caim, Gênesis 4:9. Eu vou ler para vocês já, 9:12. Não sei se eu botei aí, mas vamos lá. Você vai ver o que Deus fala quando Caim derrama o sangue do irmão. Derramou o sangue foi para ali, secou, foi embora. A terra é cheia de energia, gente. A terra tem tanta energia que você joga uma semente dentro dela, a semente morre. Você sabe que a semente morre, né? E a terra joga energia nela, é a junção. Semente é o semente. Macho, terra, fêmea.
Então, quando entra uma semente, a energia da fêmea, terra, joga e gera o pé de árvore. Homem, mulher, sêmen, semente, mulher, energia, virtude, poder, faz surgir. Deu para entender? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, tanto é que uma casa, o irmão que trabalha na área elétrica, como se dá o nome daquilo que tem que... Toda casa tem que ter lá um negócio de... Aonde está o microfone, gente, da equipe? Luquinha, tá cansado, né, Luquinha? Trabalhou muito, né? Aí, ó, tá aí, Danielzinho. Daniel estava lá dormindo no ombro da irmã Marlene, Daniel. Fala, meu amigo Washington. É uma haste de aterramento, escoa a energia. Então, é enorme assim, não é isso? E aí tem que... É 1,5 m. 1,5 m, gente, de haste que tem que entrar na terra para poder escoar. Tipo, aquilo ali, qual é a função? É para absorver a força de energia da casa? Não, aquilo ali são o fase, né? O positivo da rede elétrica. Ele passa, vamos dizer, pela lâmpada, cobrar, ele volta pelo neutro, escoa na terra. E tem que ter esse escapezinho, tá vendo? Olha, para que na terra? Por que na terra? Você está entendendo? A terra vai ajudar a absorver aquela energia ali para dividir. Está entendendo? Ele falou ali de positivo. Assim também como é o para-raio. Os raios atmosféricos desce e também tem ligação com o chão. Joga na terra. Está provado que a terra tem mais do que a energia dela, ainda absorve energia da natureza, sim ou não? Pegou a chave? Agora, olha que interessante, ele usou a palavra ali positivo e negativo. Tudo na vida tem um positivo e negativo. Tudo, você tem que entender isso, gente. Casamento tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que você tem que saber fazer é que um técnico em elétrica faz numa casa. Ele pega o positivo e o negativo e faz gerar energia boa na tua casa. Quem pegou a chave, diga amém. A vida é assim, tá? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Você está sozinho, a solidão tem um lado bom e tem um lado ruim. Você arrumou um namorado, uma namorada, tem um lado bom, tem um lado ruim. Igreja, tem um lado bom, tem um lado ruim. Você pode estar na igreja, você pode estar crescendo, como pode você estar na igreja e ter problemas sérios na igreja e se afastar e ir para o mundo. Sim ou não? Então tudo na vida tem um lado positivo e negativo. O homem e a mulher, o homem tem um lado positivo e um lado negativo. A mulher tem um lado positivo e um lado negativo. É assim que funciona. A mesma coisa essa questão da energia, tá bom? Vamos lá, vamos caminhar mais. Gênesis 4, 9 ao 12, o texto que eu mostrei a imagem. Vamos lá? Então o Senhor inquiriu a Caim, onde está o seu irmão Abel? Aí Caim vai lá e responde, retrucando, né? Não sei, acaso sou eu? Olha o papo do cara com Deus. Tu vê que a índole do irmãozinho não era fácil, né? Não sei, acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou, aí o Senhor vai lá e exclama para ele: que fizeste? Ouve. Aí ele lança: da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Opa, peraí. Deus já está dizendo aí que a terra tem alguma ligação com ele, tem alguma mensagem da terra. As árvores adoram ao Senhor, tudo que respira louva ao Senhor, tá? A terra respira também, a árvore respira, os animais respiram, tudo que respira se comunica com Deus. Então a terra não é algo morto, não é um negócio. Por isso que o pessoal pega a terra de cemitério para lançar feitiço e desgraçar a vida das pessoas. Eu já falei com vocês que eu atendi, entre outros casos, um adolescente que estava com um vidrinho de terra de cemitério e estava ficando doida, espírito de loucura, por causa de um vidrinho com terra de cemitério. Por que eles usam a terra, pastor? Porque a terra tem energia. Eles lançam energia ruim e dá para a pessoa. É assim que eles fazem. Então, vamos lá. Da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Deus falando que a terra se comunicou com ele, hein? Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca. Deus, ele trata a terra como se fosse uma pessoa, né? Que se comunica, que fala, que abre boca. Tragar das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, aí vem a maldição. Porque ele contaminou a energia da terra. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Força é energia, eu já ensinei para vocês. Força é energia. Então ele diz assim, ó, você contaminou algo que tem uma energia. Então você foi lá, é igual
Tem trechos aqui em Campo Grande que você passa, a internet não funciona. Por quê? Tem interferência que está atrapalhando aquela energia. É como se Deus falasse: existe uma energia na terra, energia boa, poderosa, para dar vida, e você me lança morte na terra. Você contaminou, então maldito seja. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a tua força. Serás um fugitivo e errante pelo mundo. Ali Deus lança sobre ele uma maldição, porque ele fez algo que não era para fazer. Ou seja, ele mexeu numa energia, mandando uma coisa ruim para algo que não deve ser bom. Por isso você tem que tomar cuidado com isso e estudar muito sobre isso. Na Bíblia tem histórias de objetos. Vou provar primeiro na Bíblia, porque quando eu chegar na tua casa e for falar da tua casa, eu quero ver se alguém vai falar: não acredito no pastor. Pastor está querendo que eu jogue as minhas coisinhas, até eu guardo com tanto carinho, que a minha avó deixou de herança. A imagem da deles, senhora não sei das quantas, não sei de quê, Jesus Cristinho pregado na cruz, olha que coisa linda, minha mãe deixou para mim, aí, talhado na madeira maciça, entendeu? Ou seja, vamos lá, um exemplo que tem de um objeto que trazia a bênção nele, qual é? O que está dizendo aí? Qual é o objeto? É uma pergunta daí do grupo? Legal. O que fazer, vamos para uma pergunta aí. O que fazer com as imagens de Santa Nossa... E acabei de falar, a irmã já botou, né? A pessoa botou Nossa Senhora da Aparecida e outros. Pode conter forças negativas nela? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então vou dar uma pergunta aqui, vou responder a uma pessoa, né, que está na live. Vamos aqui. Primeira coisa. Se for imagem de alguém da família, não meta a mão. É da pessoa, você tem que respeitar. Não faça nada sem legalidade, sem autorização, porque senão você vai meter a mão em algo que você não tem autorização para fazer, nem tem autoridade para fazer, aquilo pode voltar contra você. Eu quero explicar com muito carinho, com muito respeito, não só a vocês, como quem está ali no grupo, no grupo fechado. Por isso que esse assunto não pode ir para a live aberta, tem que ser em grupo de pessoas que estão conectadas com a gente e me conhecem, para saber que eu não julgo outras religiões, mas eu já ensinei para vocês. Toda imagem católica, gente, eu provo isso, eu tenho vídeos, eu tenho todas as informações sobre o que eu falo. A católica, ela se funde e ela tem um sincretismo muito forte com outras religiões, principalmente com a Umbanda e o Candomblé. Católica e Candomblé, né? Tanto é que uma pessoa que faz cabeça na Umbanda, ela fica durante um tempo lá, né? O período que foi determinado, 15 dias, um mês. Quando ela sai, ela tem que ir numa igreja católica para receber a bênção de um sacerdote. Ou seja, de um padre. Ela vai, eu tenho fotos, tenho vídeos. Ela vai com a cabeça baixa, com o turbante branco, com as guias. Ela tem que ir junto com a mãe de santo e com os líderes espirituais a uma igreja católica para o padre dar a última bênção ali para liberá-la para o trabalho que ela vai fazer religioso. Não vamos discutir isso, nem criticar quem o faz. É decisão deles, como nós temos a nossa decisão. Mas nessa brincadeira existe um fundamento. Eu conheço um padre, né, que ele é padre, é devoto de Nossa Senhora, de todos os santos da católica, ele prega sobre isso, mas ele tem como guia de cabeça uma entidade, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas uma entidade muito forte, da Umbanda. Geralmente eles têm uma ligação muito forte com a Umbanda. E além disso, se você não vá, mas se você for a um centro espírita, não todos, mas alguns, a maioria, espírita ou de Umbanda, Candomblé, você vai ver imagens da Nossa Senhora, São Jorge. Todos os santos católicos, eles estão também na Umbanda, principalmente, e no Espiritismo. Só que lá, é como se, para você imaginar, uma mesa lá no centro, com todas as imagens católicas em cima. Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge Tadeu, aquele que matou o dragão, São Jorge, vocês estão por dentro, hein? São Jorge, todo mundo. Se você levantar aquela toalha branca, você vai ver embaixo de cada um daqueles santos, geralmente quando o centro é organizado e faz isso, a entidade relacionada àquele santo. Deu para entender?
Então o que acontece? Quando eu levo uma imagem dela para minha casa católica, para minha casa, automaticamente, sem maldade, sem querer, mas no mundo espiritual eu estou também dando liberdade, legalidade para aquela entidade. Por exemplo, São Jorge é um santo católico, mas na Umbanda ele é o Ogum, se eu não me engano. Então quando eu levo São Jorge, eu estou levando Ogum também. Quando eu levo Nossa Senhora da Aparecida, eu estou levando Iemanjá junto comigo. Se eu não me engano, o que refere a Nossa Senhora é Iemanjá, que aí já é uma entidade, eles têm como santo, mas é uma entidade. Você está entendendo? Então, o perigo das imagens é porque elas trazem com ela, além da adoração, pastor, mas eu não adoro. Tem gente que fala isso, eu sou católico, mas eu não adoro. Não se trata, então tá bom, eu não fumo maconha, mas eu tenho lá em casa, se vocês quiserem. Um exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo bem coisa. Não estou comparando a imagem com maconha. Quando eu era garoto, eu morei numa comunidade. Com 9 anos, eu achei uma trouxinha. E eu queria ser policial. Então, eu peguei um papelão, fiz tipo um quadro. Aí, na minha cabeça de garoto, e eu era muito bobo, eu ia fazer igual pesquisa de escola. Eu peguei o saquinho, botei um alfinete, preguei e escrevi maconha. E eu estava na expectativa e na esperança de achar outros entorpecentes na rua que eu ia botar no meu quadro de policial. Nunca usei na minha vida, nunca tive desejo, mas é coisa de criança. Quando minha mãe viu, minha mãe ficou doida. Meu filho, você está usando? Eu falei, não, mãe, tal. Mas o que eu quero que você entenda, eu estava com um negócio de maconha na minha casa. Eu não era drogado, mas se a polícia bate na minha casa, eu dei legalidade para algo ilegal entrar na minha casa, algo negativo que podia me dar uma conotação ruim. Gente, com muito carinho eu digo para você, qualquer imagem, eu tratei de um caso, que era um casal, eles não estavam conseguindo engravidar, tudo estava dando errado na vida deles, assim, eles estavam 7 anos vivendo uma vida muito... A sensação que eu tinha é que tinha um elástico segurando a vida deles. Eles tinham tudo para aflorar, para crescer e tal. Aí quando eles buscaram a Deus, que conheceram a minha pastora na época, né, como ainda não pastores, mas líderes, e eu comecei a ter mais intimidade. Aí eu fui na casa deles. Quando eu cheguei lá, e a gente não se mete, tá, gente? Não vou chamar o pastor, que o pastor vai ver minha cara. Eu não falo nada, eu fico na minha. Não falo nada, fico quietinho. Não vou me meter na vida, na casa dos outros. Se você gosta de um quadro X, eu não vou me meter. Aí tinha lá um Jesus talhado numa madeira de mogno muito bonita. O Jesus não estava muito bem talhado não, estava meio assim, ó, uma imagem meio sombria, mas era Jesus. E a vozinha dele, tadinho, tinha uma veneração muito grande por esse Jesus que estava talhado lá, a imagem de Jesus. E toda vez que eu ia lá, eu passava ali, estava bem na porta assim, e eu, sei lá, aquilo me incomodava, mas é aquilo, né? Eu falei, não vou chegar, eu vou falar, e fiquei quieto. Mas aí a vida deles foi degringolando, passaram-se alguns anos, aí eu não aguentei, eu falei, eu vou falar. E falei, olha, 2 coisas. Uma era essa imagem lá, e a outra era uma pessoa que vivia lá, convivia com eles. A energia dessa pessoa era muito terrível, mas eles não enxergavam por ser uma pessoa que caminhava com eles. E num dos aconselhamentos e orientações eu falei, olha, se você quiser, a sua casa, a sua vida, essa situação e essa precisam ser resolvidas e ser tiradas da vida de vocês. Fim da história, resumo da obra. Eles tiraram essa imagem e resolveram a situação daquela pessoa. Gente, eles não estavam conseguindo regularizar o casamento deles, conseguiram, casaram. Logo depois ela engravidou, realizou um sonho de 7 anos, que foi ter um filho, e viveram em paz, e a vida mudou. A casa, eles conseguiram fazer reforma. Assim, a vida mudou da água para o vinho. O que Deus falou para mim? Eram coisas e situações e pessoas que estavam segurando. Então, imagem de santo, imagem de coisa assim que é ligada a qualquer religião, e essa regra ela serve para aquilo que eu falei no início. Se eu tenho um objeto na minha casa que é um elefante com tromba e com braços, é a figura de Shiva, é um deus hindu. E todo Deus, todo santo, São Cosme e Damião, é ligado a Herê, espírito de criança. Você está entendendo? Então, quando você tem um objeto na sua casa que tem uma ligação, isso é muito sério, gente. Não estou aqui falando mal da imagem,
Não estou falando mal da religião, porque cada um escolhe o que quer, mas conhecereis a verdade, e a verdade ela vai te libertando. Então eu não estou nem aí se alguém está na católica. Eu nunca vou numa católica para dizer que eles estão errados, mas nós estamos aqui estudando. Então eu vou dizer para você, a imagem ela vai trazer para a tua casa energias, e o que tiver ligado a ela vai vir para a sua casa. É legalidade, ok? Então isso é uma consciência que tem que tomar. Mas não tire da sua casa porque o pastor está falando. Ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, se realmente isso é real, me convence, porque quem convence é o Espírito Santo. Me fala, me mostra. É uma questão de tempo para ele mostrar. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá então. A prova de que objetos carregam bênção ou maldição. A Arca da Aliança, junto com os objetos. Olha os objetos. A tábua dos 10 mandamentos, que ficavam dentro da Arca da Aliança. O cajado de Moisés, a vara de Arão, a vara de Arão. Ou seja, aonde tinha até maná, tinha pedaços do maná. Aonde a arca chegava, aquela casa era abençoada. Lembra da casa de Obed? Você está entendendo? E quem tocasse indevidamente morria. Ou seja, um objeto com energia poderosa. Você está entendendo? Tanto de matar quanto de abençoar. Quem entendeu, diga amém. Então é prova de que um objeto pode carregar. Pastor, essa prova está pouca. Capa de Elias. Elias e Eliseu, lembra? Elias era o profeta, Eliseu era o servo. Eliseu sabia disso que eu estou ensinando para você. Ele sabia da energia que tinha a roupa de Eliseu. Um homem tão abençoado daquele, certamente tinha uma energia poderosa sobre ele. Ele pegou a capa de Elias. Ele passou a fazer as mesmas coisas espirituais que Elias fazia. Quem entendeu, diga amém. Entendeu? Então eu estou provando para você objetos também abençoados. Outro objeto abençoado, o peitoral sacerdotal, chamado também de colete, né? Modernamente chamado, na Bíblia chama peitoral sacerdotal, colete sacerdotal. Para que, gente? O sacerdote tinha que botar um objeto no peito dele. Por que isso? Não só o objeto, o ouro, eu já ensinei para vocês. Tenha no mínimo uma peça de ouro com você. Não é superstição não, é bíblico. É bíblico. Por isso que os antigos tinham uma preocupação de que quando uma criança nascesse, tinha que dar ali uma pulseirinha, de canela, né? Botava lá uma pecinha de ouro na criança. Isso não é superstição. Isso daí é bíblico. O ouro significa proteção. Inclusive é espiritual. Por isso o céu é todo feito de ouro. Ninguém invade aquele complexo lá, que lá é ouro puro. Você está entendendo? É proteção, os muros. Por que no céu tem muro na cidade santa? Significa proteção. O muro é de quê? É de ouro. Pedras preciosas têm o seu poder. Gente, você tem noção? Eu faço coleção de pedras, né? Não preciosas, pedras coloridas. Se alguém quiser me dar uma pedra preciosa, eu estou aceitando. Mas é aquela pedra só quartzo, né? Mas elas saíram de dentro da terra. E olha a cor delas. O barro é vermelho, sai uma pedra branca, azul, vermelha. Olha o poder disso. Então traz uma energia aquilo ali. Mas aí o pessoal leva para o lado religioso esotérico. Aí contamina. Então tem que ser a pedra limpa, ok? Então eles usavam o sacerdotal por 2 motivos. O primeiro, por ser um objeto abençoado. Segundo, um objeto de proteção. Aí quem não tiver, eu sei, às vezes, mas compra um brinco, alguma coisinha. A irmã Rosângela está aqui para te fazer uma promoção aí para você. Quem é membro da igreja vai ter 2% de desconto, né? Mas já está valendo aí. Se a irmã puder dar mais, né? Dê mais. Mas compra uma pecinha de ouro com ela para você ter pelo menos uma pulseira. Ou quem já tem aliança aí, só aliança já está bom. Por isso que o casamento tem que ter aliança de ouro, e tem que ser de ouro, porque o ouro trabalha como proteção. Só que é aquilo. Não basta você ter sua aliança, tem que saber o conhecimento daquilo. Então, e por que os sacerdotes, pastor, usavam aqui no peito? Porque existem áreas do seu corpo que é sensível espiritualmente. É peito, aqui, que era a antiga moleira, né, que é uma área sensível aqui. Por isso que os judeus usam quipá aqui. É uma série de fatores. Então, assim,
São objetos que são espirituais ou que te protegem espiritualmente. Então eles usavam isso, porque os sacerdotes trabalhavam direto com o espiritual, assim como os pastores e tudo mais. Então ele tinha essa questão, tá? Objeto. Aí as pedras, tem as 12 pedras representando aqui, ó. Ah lá, tinha todo um simbolismo. Para que isso? Por que isso? Por que o sacerdote não podia chegar lá normalmente e fazer? Porque naquela época ele tinha que interceder pelo povo direto. Hoje não, vocês têm acesso rasgado e vocês podem entrar, ok? Mas para eu entrar numa batalha para vocês de oração, de enfermidade, de alguma área, eu tenho que me fortalecer. Quando eu vou fazer uma visita, eu e a pastora, nós oramos. Aconteceu de a gente fazer visita e a gente não fazemos mais isso, mas no início não tinha com quem deixar, levamos a Laurinha, a gente saiu da visita, ela já saiu com febre já, porque criança é sensível espiritualmente, e acabou que ela saiu com febre, porque a gente foi num lugar fazer uma visita numa casa que era bem carregada, e a gente ali não teve com quem deixar na época, foi logo no início do ministério, né? A gente levou e ela foi afetada espiritualmente por aquilo. Nós às vezes sofremos alguns baques, então a gente busca a proteção espiritual, sangue de Jesus, anjos e arcanjos de guerra ao nosso redor. Você tem que orar isso aí. Então hoje não precisa mais de um pastor, que é um sacerdote, usar objetos, como se diz, para proteção. Mas na época que o pessoal ia direto lá no Santo dos Santos, um lugar extremamente poderoso, eles tinham que usar objetos, não na cabeça também, turbantes, uma série de coisas, tá bom? Então eu estou provando para você que existem objetos, porque durante essas quartas-feiras a gente vai falar de objetos que estão dentro da casa de vocês, tá legal? As pedras preciosas têm o poder, têm energia, por isso que os reis usam coroa de ouro. Você está entendendo? Estão entendendo? A coroa do rei é de ouro com o que aqui? Pedrinhas de brilhante, pedrinhas preciosas, porque elas trazem uma energia. O céu está cheio, ouro e pedra preciosa. Por causa disso, existe um poder nesses objetos, um poder de abençoado. Pedras que Davi usou, no céu terão ruas de ouro, pedras preciosas, haverão 12 pedras com os nomes dos 12 discípulos das 12 tribos de Israel, que são as mesmas pedras que estão mesmas pedras de proteção, as 12 tribos que estão que estavam no peito dos sacerdotes, vão estar na entrada do céu. Na entrada, no muro, você vai lá em Apocalipse, está narrando exatamente, né? Porque Deus é detalhista, ele foi detalhista na arca, ele deu os côvados, tudo bonitinho, foi na arca da aliança, ele deu como ele queria, revestida de ouro por dentro e por fora, madeira de acácia, ele fala como ele quer. O templo de Salomão, ele falou como ele quer. Não é esse templo de Salomão aqui não, gente. Esse aqui vão pagar um preço por terem reconstruído algo que não era para construir, mas tudo bem. Aí, ou seja, então ele é muito detalhista. Então em Apocalipse fala sobre aonde está a placa com as 12 tribos, que são 12 pedras, e ainda tem o nome das pedras, ônix, não sei o que, jaspe, o negócio é sério, entendeu? Eu tô com minhas pedrinhas lá, tá, gente? Quem quiser me dar um ouro aí para me ajudar na proteção, que o irmão só está aqui com uma pulseirinha, tem duas, né? Eles usam muito ouro. Vocês já perceberam isso? Como é que os bandidos são cravados nos ouro? Já repararam? A galerinha do... Então, eles usam erradamente, que eu falei, ostentação. Aí, papapá, morre. Entendeu? Se usasse da maneira certa, talvez seguraria um pouco mais. Hã? Aí não ia dar, né? Porque não adianta usar para fazer o erro. Entendeu? É isso aí, irmão. Obrigado, pastora. É isso aí. Ia dar ruim de qualquer jeito. Está usando, pedindo proteção, mas está com a alma aberta. Aí não dá certo. Apocalipse. Olha aí que coisa linda. Eu falo, Deus prova. Está aqui, ó. Apocalipse 21, 18, 21. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, aleluia, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de todas as espécies de pedras preciosas, porque pedra tem uma energia tremenda, porque veio de dentro da terra. O primeiro fundamento é de jaspe, olha o detalhe. O segundo fundamento é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, também chamado de carnalina ou carnalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, que é um tipo também de pedra, o nono de topázio, o décimo de crisópraso,
um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro, como vidro transparente. O céu é todo feito disso. E aí aqui na terra nós temos pedras preciosíssimas aí, e que as pessoas só veem um valor monetário. É mais ou menos isso aí. Eu fui lá rapidinho, tirei uma foto rápida e corri, senão já viu, né? Apocalipse, vamos para a Bíblia? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então você vê todo um simbolismo, tanto na questão de objetos, como também até na questão dos números aí, tá? Mas não é numeral cabalístico, não. Olha aí, ó, do peitoral e o que vai estar no céu. Cada pedra representa uma das tribos, né? Das tribos Zebulun, tribo de Judá, Efraim, Ruben e por aí vai, tá? Vou provar para você, porque eu vou chegar quarta-feira que vem na questão dos objetos amaldiçoados aí que podem estar dentro da casa de alguém. Mas olha aqui a maior prova também sobre objetos amaldiçoados. Lembra das 30 moedas que Judas vendeu Jesus? Me fala aqui, vamos analisar, porque a Bíblia é um livro também de cálculos, tá? Você tem que parar e calcular a sentença. Vamos lá. Igual na época da escola, nós tínhamos aquilo chamado... Trouxe a minha toalhinha, meu amor? Não, né? Eu imaginei que você ia esquecer, mas tudo bem, eu te perdoo em nome de Jesus, tá? Vamos lá, tanta coisa na cabeça, né, filha? Eu sei. Vamos lá. Vamos calcular aqui rapidinho. Moeda é do diabo? Não. Moeda é amaldiçoada? Sua moeda aí é amaldiçoada? Não. Mas olha a história dessas 30 moedas. Através delas, ele vendeu Jesus. Ele trouxe uma energia muito... O pacto, a aliança que ele fez lá com aqueles sacerdotes lá, os sumos sacerdotes lá, foi negativo. A energia de traição, energia de coisa ruim, sabe? De maldade, de ingratidão, tudo aquilo que... A transação, os camaradas que ele fez a transação estavam com sangue nos olhos para matar Jesus. Ele, que era discípulo de Jesus, vem numa atitude toda errada, trazendo sobre ele, atraindo os demônios sobre a vida dele, quando ele foi ingrato, quando ele traiu, traição, ingratidão, tudo que é energia negativa, foi o que veio para aquelas moedas. Ou você acha que aquela moeda não trouxe nenhum... Isso, não trouxe nenhum tipo de... Obrigado, minha irmã, muito obrigado. Não trouxe nenhum tipo. Pastor, você está falando essas coisas aí, eu acho que você está ficando doido. Vamos para a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia, crente? Lê comigo aqui, acompanha só. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido, porque quando ele fez, que ele viu que, meu Deus, o que eu fiz? Ele trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos. Ele voltou lá onde ele fez o pacto, dizendo: eu pequei, traí um sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Você arrumou a treta, você que veio aqui fazer a aliança com a gente. Você fez o pacto de morte. Você vendeu, não foi? Olha só que eles eram sacerdotes negativos, tá? Tem muitos sacerdotes aí nas igrejas que não são de Deus, hein? Estão falando em nome de Deus, estão profetizando, mas não são de Deus. As igrejas estão cheias. Revelação. Gente, tem um pastor aí, aquele que a gente conhece, né? Que tem uma barba todo garotão, tá no Instagram lá de sunguinha, famosão, abriu 5 igrejas, tudo lotada. Ele não faz profecia. Ele faz, como se diz, futuro... Previsão não é previsão. Eu falei semana passada a diferença entre revelação e... Gente, eu falei semana passada a diferença entre revelação e previsão não. Ele faz porque ele fala como se fosse revelação, mas não é revelação. Adivinhação, perdão, é adivinhação. Pode ver, ele fala o nome, o CPF da pessoa, a rua que mora, o nome do parente. Eu estou vendo aqui diante de você, um nome.
Josefino Araújo. Aí a pessoa, meu pai que morreu. Isso é adivinhação, meu irmão. Isso não é revelação nem aqui nem na China. E qual... Essa aí o ponto errou. Ele falou assim pro rapaz, eu tô vendo o nome Mateus. Aí a pessoa, Mateus, você conhece algum Mateus? O cara falou, não, abre Mateus aí. Saiu pela tangente, esse famosinho aí. Você está entendendo? Então ele é um profeta desse nível aí, que está vendendo Jesus em troca de dinheiro. Vai. Antes do culto começar, ele pede, já foi falado isso no YouTube, ele pede para a pessoa levantar o documento para poder orar. Aí depois, ele começa na mensagem, tal, vai passando, as pessoas esquecem, aí ele fala tudo. Quando ninguém levanta, ele fala, Deus não quer falar hoje com ninguém. É isso aí. E já viu em loja, vocês já reparem bem, loja, Renner, de utilitários assim, lá num cantinho vai ter uma pessoa sentada com uma tela de computador na frente, vendo o movimento da loja. Toda loja que se preze tem alguém, ou numa cabine lá em cima, supermercado, esses lugares que trabalham com o público, aonde eles têm uma câmera que vê a movimentação. Sim ou não? Deu para entender o mistério? Inclusive nessa igreja, até na cantina, eles com a minha mãe internada, vim aqui buscar a cura dela. Aí o cara da cantina, puxa, como é o nome da sua mãe pra gente orar e tal. Aí o cara, é Josefina das Couve. Ai, que bom. Está sistematicamente na mão do profeta. Deu para entender? E ali ele chega e fala. Aí o cara fala, a moça loura tá com japonês, camisa preta, papapá. Aí eu chego aqui agora. Ei, você aí. Aí o povo já começa. Aleluia! Ele fica de pé. Aí o cara já sabe que é todo um show. Por que não chega para depois, olha para a irmã, vai lá no final e fala? Por que não faz isso? Coloque-se de pé. Aleluia! Eu vejo um nome na sua frente. Josefina das Couve. Aí a pessoa começa a chorar. Porque ela foi lá por causa de quem? Da Josefina das Couve. Aí ela começa a chorar. Aí ele chega e... Deus está tirando ela do leito. Eita, a mulher está no leito. Você está entendendo? Gente, hoje tem o Facebook. Vocês botam a vida no Facebook. Eles vão lá. Pesquisa na internet. Profeta do Orkut. Desde o Orkut, meu filho, que eles fazem isso. E o do Orkut, gente, chega a dar pena da igreja, porque a igreja glorifica. E ele fala assim, fala Jesus, fala, eita, oh, aleluia. Ele deu a placa do carro, ele deu o endereço da pessoa, o nome da loja, a mulher que morreu. Que edificação tem nisso? Deus vai perder tempo para dizer qual é o seu CPF. Ele está preocupado com o seu CPF. Você está entendendo? Então assim, sim, pode falar, irmã Karen, vamos lá. Isso, vamos lá, Varão, vamos lá. Isso, vai ficar magrinho, vamos lá. Quando eu fazia autoescola, tinha um instrutor meu que ele queria ir nessa igreja só para saber se o filho dele ia ser jogador de futebol futuramente. Pode mandar aí. Ou seja, você perde o sentido de ir na igreja. Você não vai procurar Deus, mas você vai gente, para outra coisa. Eu estou 1 ano aqui ensinando a palavra, pregando a palavra. Quanto é difícil você abrir igreja, gente. E não é assim, tem que ter uma estrutura organizacional, de cuidado, de carinho, de apacentamento. Ele abriu 5 em 1 ano, por causa disso. Os artistas, antigamente era a mãe Diná morreu. Os artistas ficaram... Por que esses pastores andam cheios de artistas? Porque artista adora previsão. Entendeu? Então o latino já foi lá, outros já foram lá. Aquela Rinálida tá cheia de Deolane, artista, tá tudo lá com eles. Por quê? Porque eles dão o que o povo quer. Isso você está entendendo? Vamos caminhar aqui, vamos para a Bíblia que é mais atraente. Fala lá, peraí. Sim, uma pergunta aqui já vai aí. Sim. Vou fazer para você aqui direto. Por exemplo, você é convidado para ir a uma igreja, você. Chegando lá, um profeta, ele faz isso, ele te entrega uma revelação errada. O que você faria? Você, desmascararia ele? Ou você ficaria quieto? Eu falaria, raça de víbora.
E não foi combinado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Poxa, obrigado pela pergunta tranquila. Simples. Primeiro, em público eu jamais envergonharia ele, porque mal ou bem ele é uma autoridade que está ali. Na igreja, ele é o dono da igreja lá, ele é autoridade. Nunca se desrespeita uma autoridade, seja ela quem for. A não ser que essa autoridade te desrespeite, mesmo assim você não deve desrespeitar, você tem que manter uma postura e fazer o que tem que ser feito sem desrespeito. Não pode haver rebelião contra uma autoridade, seja ela quem for, mesmo que ela esteja... Um policial, ele está errado. Se você quiser bater, dar um soco nele, você está errado. Entendeu? Se o policial vier falar com você, um advogado, uma autoridade vier falar com você, e você, mesmo ele estando errado, você quiser bater nele ou fazer algo contra ele, você se torna errado, porque ele é autoridade. Se ele tiver que pagar, tem meios dele pagar. Então, envergonhar, até porque tem vidas ali. Então, jamais eu faria tal coisa, tá? E também, depois do culto, primeiro que eu não iria nem lá, que eu nem vou, tá? Para começo de conversa. Mas se eu fosse... fui convidado, sim, que tal? Eu ficaria na minha, ia embora, e nem para a pessoa eu falaria nada. Porque aí entra aquele princípio que eu já ensinei para vocês. Não entre em guerra que não é sua. Se a pessoa está lá, é porque ela gosta de estar lá, ela acredita naquilo. Se ela me perguntar, e aí, pastor, o que você achou da revelação? Posso te falar, você está com o coração pronto para receber? Sim, foi falsa, por causa disso eu tenho que provar também. Quem levanta a questão para o pastor não falaria. Sabe por que eu não falaria? Porque ele está, primeiro, ele vive disso, ele está entranhado com isso, é o corrupto, né? Se você pegar um político e falar para ele, por favor, pare de roubar, você está roubando. Né? Você pode provar e ele vai dizer que ele não está roubando. Entendeu? Porque quem está no erro quer estar no erro. Então, um pastor que está agindo errado, na internet ele é massacrado, esse pastor. Ele é massacrado e ele não para. O Eliseu fez isso. Olha o problema que deu para Eliseu, pastor Eliseu. Ele se expôs a família dele, ele estava todo certo. Mas aí tem os falsos pastores, são os falsos cristãos. Aí os falsos cristãos ficam agora perturbando a cabeça de um pastor que é mais correto do que aquele. Então não vale a pena eu entrar numa guerra que não é minha. Eu entraria calado e sairia calado. Entendeu? Tá bom? Sim, irmã Vanessa. Eu tenho uma amiga minha, ela fala sobre a igreja desse pastor. E ela fala que a mãe... Leonardo Salles. Isso. Fala o nome do santo. Isso, vai. que a mãe... Eu falei da Nossa Senhora da Aparecida, por que não pode falar o dele? Que a mãe dela frequenta, porque a mãe dela gosta de receber revelação e tal. Isso. E aí eu estava aqui pensando, conversei até com a Paula. Não muda nada a dinâmica das pessoas que vão atrás dos tarólogos. Das pessoas que jogam búzios, das pessoas que jogam carta. Isso. É a mesma coisa. Só que você vai... A pessoa que vai atrás só de revelação, desse tipo de revelação, nada mais é do que uma pessoa do mundo que vai atrás de jogos de búzios, de cartas de tarô. Consulta espiritual. Gente, aprende uma coisa. O ser humano, a gente foi criado, é cultura, principalmente o brasileiro. Por que isso aqui vinga muito no Brasil e lá fora quase não tem? Tem porque o brasileiro vai lá e contamina. Foi igual eles fizeram com o avivamento de Hesbor. Eles foram lá e o brasileiro contaminando o avivamento, pelo amor de Deus. Por que o avivamento não foi aqui nessas igrejas tão poderosas que tem no Brasil? Aí, respondendo ao que a irmã colocou, né, acrescentando, o que acontece, gente? Olha que incrível, o diabo, ele sabe disso. Ele sabe que o Brasil foi criado numa cultura de superstição. Quem aqui lembra daquelas revistas da novela que tinha horóscopo, o jornal O Dia, o Meia Hora, era o Meia Hora, o Extra, tinha um lugar lá, eu não sei se ainda tem, que eu não leio mais, mas horóscopo, zodíaco, tem um negócio lá, na Rádio Tupi, como é que é o nome do dia? A Cidinha, não é Cidinha Campos não. O negócio do dia, o seu filho está dando trabalho, pega o nome dele, bota 7 vezes não sei aonde. Essas mulheres aí. Então, antigamente você encontrava isso com muita facilidade. Antigamente em Campo Grande tinha lá aquelas mulheres com saião, as ciganas lendo mão. Eita, que era fácil. Agora, repare bem, essas revistinhas reduziram muito por causa da internet. O jornal não vende mais. Banca de jornal está tudo vendendo doce, porque não vende tanto jornal mais.
Então, o diabo é astuto, gente. Tem que ter discernimento. Estou ensinando vocês a ter discernimento. Com o advento da internet, diminuiu muito essa questão aí de consulta. O que o diabo faz? Vai para as igrejas e bota pessoas para fazer isso, para revelar, para falar de futuro. Aí você vê aí a opção de revelação. Bolsonaro era para ser o rei do mundo, porque o que teve de revelação nas igrejas, que falaram que ele ia ser um presidente, que o Lula ia morrer, que não sei o quê, e pessoas de nome deram revelação que ele ia ganhar a eleição, que o anjo saiu não sei da onde, botou a mão na máquina e fez e aconteceu, o querubim e não sei quem, e Lula ganhou, e Bolsonaro se escondeu, e blá 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 blá, uma opção de coisa. Não estou aqui falando de política, mas olha, a realidade foi bem diferente daquilo que foi profetizado. Tem muita profecia nas igrejas que é do diabo. Eu já ensinei, já mostrei aqui. Gente, o diabo está pegando o microfone nas igrejas, está pregando. Está pregando. A gente está num mundo tão esquisito que a Deolane, quem está se convertendo, glória a Deus, cuidado, hein? Tem muita mulher, a tiazinha está uma crentona danada aí, tá? Aquela Joana Prado sumiu da mídia, está uma crentona. Então cuidado que até a Anitta pode se converter, não estou dizendo que não possa. Agora, em contrapartida, tu vê umas mulheres como a Deolane, que é só o sangue de Jesus, lendo Bíblia na live, pregando na live. Com que autoridade, com que vida, com que exemplo ela tem para fazer isso? Entendeu? Mas por que está acontecendo isso? A Bíblia diz que se nós não fizermos, as pedras clamarão. Aí o cristão não conhece, e se duvidar ela conhece mais do que os outros, porque ela está do jeito dela lá buscando, não vai talvez ser salva se ela não se converter, mas ela está buscando mais do que o crente. Então o crente tem que ter discernimento. Sim, irmão Jefferson. Sim, certinho? Alguém? Pastor, sim, minha irmã. Comigo aconteceu essa pergunta que a pastora fez para o senhor. Sim. Uma amiga minha me levou para a igreja recém-viúva. Eu recém-viúva. Sim. E lá o pastor disse que Deus estava mostrando para ele que estava fazendo uma restituição no meu casamento, que meu marido estava voltando. Oxe, misericórdia. Aí eu fiquei assim, olhando para a cara da minha amiga e fiquei calada, né? Aí quando acabou o culto, eu falei, eu quero falar com ele. Isso. Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, pastor, boa noite. Eu queria saber quando que meu marido vai voltar, porque ele faz 3 meses de morto. Misericórdia. Não, irmão, você entendeu mal. Eu falei que Deus está te dando um novo casamento. Ah, ufa! Entendeu? E tem muito disso aí, eu já vi muito disso daí. Vocês estão entendendo? Então, assim, sempre, geralmente, ou é cova aberta ou é marido lá. Isso, vamos lá? Vai lá. Vai pra gente fechar, vamos embora. Que eu gosto do culto assim, interativo. Vai perguntando para aprender. Quem pergunta, aprende. Vai, irmã Marlene. Boa noite, pastor. Vou resumindo. Sim. O senhor falou sobre consulta espiritual. Ali no centro de Vila Nova, onde era um restaurante, abriu uma igreja ali, eu vi escrito isso, achei um pouco estranho. Agora o senhor está tocando nesse assunto. Ó, passa na outra calçada daquela igreja, hein? Misericórdia, aquele cara ali. Ih, rapaz, então vem cá, vou te ordenar aqui agora. Vamos ver, né? Se for de Deus, vai se confirmar ao longo do tempo, tá? Vamos pra gente fechar aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente está brincando, porque o assunto é muito triste, na verdade. Então, para tirar o peso, a gente até brinca. Mas isso é muito sério. Isso aí está lotado nas igrejas, irmã. Ele joga. Gente, olha, se vocês derem uma busca, mas nem façam isso, como eu sempre oriento, não faça. A coisa está feia aí fora, nas igrejas, assim, não são todas, mas eu te digo que 80%, o diabo está pegando o microfone, está pregando, está profetizando. Coloca lá, só para você ter uma ideia como é que eles fazem. Toda vez que você vê um pastor, para entregar uma revelação, ele fazer um espetáculo, não é de Deus. Quem tem uma palavra, ele vai vir e vai falar para você, vai entregar ali na calada, sem ficar fazendo firula, dizendo que está vendo anjo. Se você vê, fala papai, fala, oh, aleluia, fala papai. Vai dizer, pode ter certeza que é mentira.
Pode ter certeza disso. Bota assim, ó, profeta do Orkut. Você vai entender o que eu estou falando. Chega a ser triste o que ele faz. Vamos fechar aqui o versículo? Vamos lá? Vamos fechar para a gente terminar? Não é lícito colocá-las nos cofres das ofertas. Olha aqui o papo sobre o objeto amaldiçoado. Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para sepultar os estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje de campo de sangue. Sabe o que aconteceu? Os príncipes dos profetas sabiam que aquela moeda era amaldiçoada. Então o que aconteceu? Judas jogou as moedas e foi embora. Eles falaram: opa, não queremos isso não, porque é preço de sangue. Essa moeda, ela agora está amaldiçoada pela intenção que veio para ela. Sabe o que eles fizeram? Compraram um cemitério. Está lá, ó. Por isso chamado aquele campo, foi um campo onde eles sepultaram os estrangeiros lá, e muitos deles também foram sepultados lá. E eles botaram o nome de campo de sangue. Por quê? Foi comprado com dinheiro amaldiçoado do sangue de Jesus. Vocês estão entendendo a seriedade? E aí, enfim, já está no final da apresentação. Existe aquele... Não é isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é uma prévia. Eu vou explicar nos outros cultos de estudo sobre isso. Tá vendo aquele gatinho lá? Ele fica fazendo assim, ó. É a bênção da prosperidade. Você vai ver isso na lojinha dos chineses, assim, ó. Tem muita gente que tem o sol com cara, isso tudo aí. O olho de Horus aí, ó. Colar, nunca use esse colar, nem brinco, nem nada disso. O elefantinho. A planta, gente, se você tem a planta porque você acha bonito, amém. Mas se você bota essa planta para proteção, ela tem uma conotação negativa. A espada de São Jorge, entendeu? É pecado ter a espada de São Jorge? Não é, você pode ter, mas não com conotação espiritual. E principalmente se foi alguém que te deu. Quem foi que te deu essa planta? Se a pessoa que te deu é uma cristã, te deu porque faz tipo plantação, coleção de planta, não tem problema. Mas se essa pessoa tem essa planta como espada de São Jorge, de proteção do lar dela, e te dá uma... Não plante na sua casa, não coloque lá. Sim. Então, tem que orar e jogar fora. Então, Ixi, irmã, depois a irmã me fala quem foi que deu, hein? Eu acho que alguém ouviu isso aí. Outra coisa, não é para dar para ninguém não, hein? Tem que quebrar e jogar fora, tá? Quebrar, não precisa tacar fogo não. Se der para tacar fogo, taca, mas não der, quebra e joga fora. E ora. Não, cordão pode, não o pingente. Agora ora o cordão, eu já ensinei, ora o cordão, porque o cordão tá, entendeu? Isso aí tem que jogar fora, orando. Eu vou ajudar a irmã, tá bom? No final eu falo com a irmã. Esse quadro aí, o pessoal fala que teve pacto com o demônio. Não é comprovado, não tem como comprovar que o dono desse quadro, que foi da minha época, 1980, que foi pacto. Saiu até, disseram que saiu no Fantástico. Mentira, não se encontra essa reportagem. Mas o que esse quadro traz? Mesmo que o dono do quadro não tenha, que fez essas crianças, não tenha feito pacto, mas é uma energia de tristeza. A pessoa já está com a vida difícil. Tu vai botar um quadro de tristeza, de choro na tua casa. Vocês estão entendendo a ideia? Traz energia ruim para a tua casa, tá? De destruição, tá vendo? Teve uma época que tinha muito isso aí, esses quadros. Isso aqui é só uma prévia, tá, gente? Isso aí, ó, é um anjo. Aí, você tá entendendo? Tem coisas que, pronto, fechou. Vamos ficar de pé.